Em princípio é preciso separar os dois temas. Uma questão é o submarino nuclear, a outra é o protocolo. Comecemos pelo submarino nuclear. Eu não vejo o projeto do submarino a propulsão nuclear, é bom deixar claro, todos sabem que não se trata de um submarino com armas nucleares, mas apenas um submarino a propulsão nuclear, imponha qualquer contradição à política externa brasileira ou à política de defesa do Brasil. O projeto de desenvolvimento de um submarino a propulsão nuclear visa prover o país de uma capacidade elevada, eficaz, efetiva de negar o uso do mar no seu espaço de interesse considerado estratégico, que é o Atlântico Sul. Isso é uma política declarada, é uma política que visa também capacitar, desenvolver não só a capacidade de produzir um submarino com essas características, mas também promover um certo arrasto tecnológico na indústria em seu conjunto, porque é da natureza de um projeto com essa complexidade produzir esse tipo de resultado. Então não vejo nenhuma contradição, não creio que o projeto imponha qualquer contradição ou dificuldade à política externa brasileira, na medida em que ele continua sendo uma arma dissuasória e continua sendo uma arma defensiva. Inclusive é preciso salientar isso, uma das razões pelas quais a Estratégia Nacional de Defesa em 2005 circunscreveu o interesse princípio da política de defesa nacional ao Atlântico Sul era justamente o de comunicar ao mundo o espaço no qual o Brasil tensionaria eventualmente utilizar esta plataforma. Isso porque em outros lugares do mundo as doutrinas de emprego de equipamentos militares e de submarinos em particular apontam muito mais no sentido de projetar poder fora do seu território. Então o Brasil fez questão de deixar claro na sua política que desenvolvia essa plataforma e essa capacidade apenas com o objetivo dissuasório e visando proteger as águas do Atlântico Sul. Portanto, é coerente com a política externa, é coerente com a política de defesa, é coerente com os objetivos de longo prazo do país. Quando se trata, por outro lado, do protocolo adicional, é preciso ter presente a percepção que se tem aqui do protocolo adicional, que não se restringe apenas à dimensão de segurança internacional. O protocolo é percebido pela comunidade científica brasileira e por boa parte da comunidade política brasileira como um instrumento intrusivo destinado a dificultar o acesso do Brasil a determinadas tecnologias e, se for o caso, impedir o desenvolvimento de tecnologias que, do nosso ponto de vista, nós temos o direito de desenvolver para fins pacíficos. Isso está na Constituição, isso está nos documentos assinados, etc. É preciso colocar isso em perspectiva. Essa leitura do protocolo adicional se faz, sobretudo, porque ao longo da história o Brasil teve negado acesso a uma série de tecnologias, mesmo quando gozava, como sempre gozou, da confiança dos países nuclearmente armados. Então, o fato de o Brasil ter desenvolvido de forma autóctone uma parte da tecnologia a despeito da negação do compartilhamento de informações, de conhecimentos e de tecnologias que pudessem facilitar o programa nuclear brasileiro, fez que se criasse uma enorme desconfiança com relação a qualquer regra que coloque dificuldades adicionais para o país desenvolver uma capacidade que, do ponto de vista legal, é um direito adquirido. O próprio Tratado de Não Proliferação Nuclear claramente, explicitamente, dá aos países não nuclearmente armados essa capacidade de desenvolver a tecnologia e de se servir da tecnologia para fins pacíficos. Então existe essa dimensão. Existe uma dimensão também de polarização política. Aqui no debate nacional, como nem todo mundo conhece as tecnicalidades inerentes ao protocolo adicional, a um protocolo adicional, isso terminou se convertendo para uma parcela da comunidade política brasileira e até mesmo para uma parcela da comunidade técnica, tecnocratas e alguns cientistas, numa questão de ordem, numa questão de união, numa questão de afirmação da identidade da soberania nacional.
Ou seja, aceitar um protocolo, a assinatura de um protocolo adicional para muita gente significa uma capitulação política. A meu ver, é preciso olhar um pouco mais longe e entender que há soluções, há alternativas que possam oferecer ao mundo as certezas de que o Brasil é um país que não vai proliferar, é um país que vem desenvolvendo suas tecnologias apenas para fins pacíficos. De um lado, é isso que incomoda a uma boa parte dos países nuclearmente armados, que fazem essa campanha em favor da universalização dos protocolos adicionais, de um lado, e de outro lado resguardar essa autonomia política dos países que, como o Brasil e a Argentina, por exemplo, querem manter a sua autonomia para desenvolver a sua tecnologia de forma autônoma. Não vejo necessariamente uma incompatibilidade, agora é preciso uma certa engenharia política, justamente para tratar o assunto de maneira técnica e não de maneira política. Despolitizar e desdramatizar o debate em torno do protocolo adicional. A própria questão do protocolo adicional ilustra isso. Quer dizer, o fato de o Brasil resistir e dizer, veja, eu não quero assinar o protocolo porque isso é demasiado intrusivo, porque isso reduz a minha autonomia política, por um lado, pode ser vista como uma contribuição para o aperfeiçoamento do regime de salvaguardas, na medida em que, por exemplo, o Brasil seja capaz de, no âmbito da ABAC, com a Argentina e com a AIEA, propor formas de supervisão do seu programa nuclear que produzam as evidências de que não existe proliferação, de que não existem outros interesses que não os fins pacíficos, de um lado, e de outro lado mantendo essa autonomia política. Isso daria uma flexibilidade ao fortalecer um arranjo regional que produza o resultado que a comunidade internacional espera, de uma maneira que é compatível com os resultados produzidos também por protocolos adicionais. Essa seria uma outra contribuição importante. Por fim, eu diria que a reafirmação do Brasil, por parte do Brasil, do caráter iníquo do TNP e da necessidade de que os países nuclearmente armados efetivamente cumpram o artigo 6º, isto é, de boa fé se engajem num desarmamento significativo que possa levar a mesmo que no futuro longínquo, o mundo a esperar um desarmamento completo, a marcação dessa posição e, por exemplo, a insistência em que um cronograma seja fixado, por mais que seja um cronograma distante, mais que seja um cronograma daqui a 50, 100 anos, mas que haja um cronograma, que haja uma supervisão desse cronograma, isso daria mais credibilidade, mais legitimidade ao regime, porque como está a percepção prevalecente entre países não nuclearmente armados é a de que apenas os países nuclearmente armados querem assegurar o seu monopólio da tecnologia nuclear, não apenas para fins armamentistas, mas também para fins pacíficos. Bom, eu preciso separar então, é preciso esclarecer o que se está entendendo por segurança aqui. Do ponto de vista de segurança internacional, há uma grande, eu diria uma pletora de iniciativas em curso já. O Brasil vem colaborando no âmbito da Unasul, por exemplo, com o Conselho de Defesa da Unasul para a produção de medidas de confiança. O Brasil vem compartilhando imagens e informações de seus sistemas de produção de imagens, no CIVAM, CIPAM, por exemplo, com os países vizinhos. Há uma preocupação em harmonizar os gastos militares, em ter os mesmos critérios, que é uma das medidas de confiança colocadas, ou seja, há uma série de cooperação, de iniciativas de cooperação no âmbito do Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul. O Brasil vem participando ativamente e liderou, em certo sentido, a implantação deste conselho, que é um dos mais, se não o mais ativo no âmbito da Unasul. Se nós pensamos em termos de segurança de maneira mais ampla, portanto, por exemplo, estendendo também a questão do combate ao crime transfronteiriço, do combate
a tráfico de entorpecentes, a tráfico de pessoas, a tráfico de riquezas minerais, de biodiversidade, etc., aqui também há uma cooperação muito intensa do ponto de vista da inteligência policial e do ponto de vista da troca de informações e da realização de operações conjuntas, inclusive nas fronteiras, envolvendo também militares, uma cooperação que é interagência. Então há uma série de iniciativas que o Brasil vem tomando em articulação, na verdade, em harmonia com os países da Unasul. A própria criação recente da Escola de Defesa Sul-Americana visa justamente começar a criar uma cultura comum de defesa e segurança na região. É preciso ter presente, contudo, que cada país tem uma compreensão diferente do que vem a ser a sua segurança nacional. Então, em alguns países, é muito claramente aceitável que as Forças Armadas sejam empregadas, por exemplo, em atividades que em outros países são privilégio da polícia. Isso cria dificuldades práticas do ponto de vista da cooperação. É mais fácil, por exemplo, duas forças armadas cooperarem uma com a outra do que uma força armada cooperar com uma força policial, por uma série de questões doutrinárias, legais, etc. Então essas dificuldades existem e um dos objetivos justamente tanto do Centro de Estudos Estratégicos de Defesa da Unasul quanto da escola é criar, por exemplo, um vocabulário comum, identificar protocolos de emprego de tropas que possam ser compartilhados pelos países, estabelecer uma linguagem que permita aos países identificar com mais clareza onde eles podem concentrar seus esforços cooperativos.